gente, eu sou a Mandir e hoje eu vou ensinar vocês como aprender o Hangul. Aqui, né, nós temos o sumário explicando o Hangul, vogais, como pronunciar, explicando mais sobre o Hangul, sílabas, consoante neutra, algumas palavras que terminam com e começam com, né, aquela bolinha que vocês já vão ver aqui mais pra frente. Aqui, explicando o Hangul. O Hangul é o alfabeto coreano e é muito importante se você está aprendendo coreano. E é a primeira coisa assim que você tem que aprender. E hoje, né, nesses slides, eu vou te ajudar a aprender ele. Aqui, ó, nós temos aqui as vogais. Ó, vou tentar dar um zoom aí. Tem, né, A, E, I, O, U. Aí tem essas que são mais diferentes aqui. Vocês estão vendo? Por isso, tem muita gente que pega aqueles alfabetos do Pinterest. Gente, não peguem. Porque, tipo assim, esses alfabetos que vocês pegam na internet, eles estão tudo errado. Porque não tem, tipo, um jeito certo do alfabeto. Porque, né, no Brasil, o nosso alfabeto, eu não sei se tem 25, 27 letras, não lembro. Mas não são, tipo, as mesmas. Tem muitas letras que no coreano não tem, tipo assim, no alfabeto brasileiro. E do alfabeto brasileiro não tem no coreano. Por exemplo, letra C, letra Q não tem. A letra Z não tem. São falados com outras letras. Vocês vão ver aqui mais pra frente. Ó, no próximo slide eu vou mostrar aqui. Aqui, como pronuncia essas daqui, ó. Essa primeira é a romanização, né? Eu coloquei a romanização ali, mas a romanização não é muito boa. Porque, assim, ela atrapalha bastante. Então, é muito bom você aprender a primeira coisa, o alfabeto. Porque quando você for ler palavras, não leia pela romanização, gente. Leia você mesmo. Romanização, às vezes, pode estar tudo errado para me pronunciar. Então, nunca vão pela romanização. Aqui, ó, essa primeira. Até coloquei ali, sabe quando você vê algo e fica com nojo e fala, tipo, é assim que pronuncia. É, Deixa eu pensar uma palavra que tem. A bolo é cake, tem esse Aí a próxima, esse aí, mas você fala com som bem parecido com a letra E mesmo, Aí a próxima ali, é como se fosse O com acento agudo, ó, assim, ó. Essa próxima aqui, ó, que já é diferente, é só ya. Tem ye, yo, o O, né, você não fala como se ele tivesse acento aguda. Até às vezes eu falava sem querer, mas você fala como se fosse, tipo com o acento, né, de chapeuzinho. Você fala ele bem O mesmo, yo. Daí tem you e ye. Ó, as letras, tipo, do A, E, I, O, U, D, U, A, N, que é o E, eles, quando tem o Y na frente deles, eles vão ser, tipo, a mesma letra, só que com mais um risquinho. Aqui, ó. Esse próximo aqui que é meio estranho, tipo, nem parece que é uma vogal direito, mas é uma vogal, assim. O som dele é como se fosse o E, como se tivesse um W. E essa próxima aqui, ó, o que eu falei, a romanização, né, nem sempre ela tá certa. Por exemplo, ali, se você for lendo a romanização, você vai ler só I, porque tem Y e I, mas não é assim. É ui. Eu não sei falar direito também, mas é meio que ui. É basicamente o som do mas i, ui. Pois é, e por que na romanização tem esse Y mais I? Não sei também. Aí, olha, tá vendo que o W aqui de cima era, né,
o O do alfabeto coreano mais tortinho assim. Você vê sempre quando a letra tá, né, representando como se fosse um W, eles são mais tortos, olha. E eles são diferentes. Aqui é o O, aqui é o U e aqui é o U. Mas isso é normal, mas você fala meio que fosse um W, mas mantendo o som deles, que nem ali. Fica Oe, mas fica meio que Ue, Ue. Dali, mais Ui, Ui. E o outro ali usa bem o som de Ui também. É um pouquinho confuso. Aí, ó, vou ler essa explicação que eu pus aqui. Eu falei, o som dele é de W mesmo, que ali, por exemplo, tá com o I, então é o I. Mas com outras letras, como por exemplo, A fica o A mesmo. E com, né, o O fica tipo o O. E em várias palavras pode estar ou com esse aqui, ou com esse, ou com esse. Só que esse daqui, se eu não me engano, ele não tipo fica tipo o A. É só esses dois. Não sei se eu tô errando aqui, mas... Enfim, vamos pro próximo. Aqui, ó, explicando mais sobre o Hangul. O Hangul é formado por consoante mais vogal sílaba. Sílabas no coreano são chamadas de jamo. Ó, jamo. Ó, vou até falar que letras são essas, ó. Aqui é o J, aqui é o A, aqui o N e aqui o O. Eita! Aqui, ó. Tem até esse negócio, ó, o jamo. Ó, sílabas coreanas que são organizadas em blocos. Ali, ó, o C consoante e o V vogal. Aqui, ó, CV, CV, CVC, CVC, CVCC. Esse negócio eu recomendo muito vocês baixarem que é nas configurações do celular mesmo, colocarem o teclado coreano, porque eu aprendi, tipo assim, eu confundia muito na hora de escrever, tipo, no papel, qual era a ordem que eu colocava cada letra, eu nunca sabia. Aí eu sempre ficava só indo no Google Tradutor e copiando a frase, mas não é muito bom, então é bom você colocar o teclado e escrevendo frases. Com o tempo você se acostuma à forma de escrever elas, que daí você já consegue escrever certinho no papel sem errar. Ó, aqui embaixo, vou ler aqui. Ó, o jamo precisa ser bloquinhos, né, quadradas assim. Os bloquinhos é o que dá a construção das palavras. Aqui, ó, tá vendo que cada um não tem, tipo, sei lá, um triângulo, essas outras formas que eu esqueci o nome. Enfim, são sempre bloquinhos. Aqui, ó, pro próximo. As sílabas, ó. As sílabas é tipo normal, tipo papepi, bopu e tal. Porém, tem algumas coisas diferentes que podem até confundir. Então isso vai ser assunto, né, para uma próxima aula, para um próximo slide, né? Porque se eu explicasse aqui, ia dar uns 40 slides. Mentira, ia dar uns 10, mas ia dar praticamente uns 10 slides só disso aqui. Porque é meio confuso algumas coisas. Então, vou pro próximo. Ó, consoantes. Tem bastante consoante. Que nem eu falei, tipo, esse CH que é ti, não tem aqui, tipo, uma letra no alfabeto brasileiro que significa esse CH. É tipo só o C que tem e só o H. Por isso que eu falei, a maioria desses alfabetos não vai estar escrito que tem esse CH. Por isso, nunca peguem esses alfabetos que vocês pegam aí por aí na internet. Sempre procurem, tipo, por consoantes no coreano, vogais do coreano, que daí vocês vão saber certinho como é, porque se pegar esse que tá tentando traduzir o alfabeto, não vai dar muito certo. Aqui nós temos o B, o J, o D, G, S, as letras aqui assim, vocês estão vendo. Só que tem uma coisa que eu nem escrevi no slide, né, porque senão ia escrever muito, ia gastar muito slide, então eu vou falar aqui mesmo. Primeiro eu vou começar essas letrinhas aqui. Não, eu vou começar por aqui.
letras que tem som parecido com uma das outras. O B, eu vou pegar a palavra banana em coreano, que se escreve banana assim mesmo, só que fala banana. E vocês viram que tem muito som de P. Então, o B, ele tem um pouco com som parecido de P. Pois é meio confuso. Só que quando tem, tipo, esses dois Bs, parece que o som, tipo, de P fica mais forte ainda, que nem a palavra pão em coreano, é pan. Parece que o som do P fica mais forte. E até se você ver a romanização da palavra pan, ela vai estar escrito com P, mas na verdade ela se escreve no coreano, ela se escreve com esses dois B. Pois é. Aqui vamos pro D. O D também tem, ó, o que é o T só, mas ele também tem som de T. Pois é confuso mesmo. Nem a palavra morango. Targi. Targi. Vocês viram? Parece que é escrito com T. Tanto até que na romanização eles usam T. Quando eles vão fazer a sua romanização, eles usam dois T. Mas pro coreano mesmo usa os D, os dois E, que é esse daqui. Quando tem um só, já tem um som assim de T, mas quando tem dois, gente, parece que o som fica mais forte, o som de T. Tá, agora eu faço o G. O G também. O G e o K. Ai, se eu não me lembro, carbi é carne de porco, né? Eu não lembro, mas essa palavra que eu acabei de falar, vocês viram que tem bastante o som, né, de K também. Mas ela é com G, gente. É com G. Eu não sei um exemplo bom pra usar esses dois G, mas é praticamente a mesma coisa que eu expliquei dos outros ali. Deixa eu ver. Aqui, o R. Vocês viram que aqui não tem... Eita! Vocês viram que aqui eu não coloquei nenhum L? Pois é. Aqui... Eita, gente, eu tô... Meu Deus. É dificuldade, tá. O R, ele também pode ser o L. Pois é, né? Mas... Pelas que eu já vi... Ai. Continuando. Pelo que eu já vi... É normalmente... Ele vira um L quando tem dois, tipo... Tem uma palavra que é mola, que você já deve ter visto em várias músicas. Eu esqueci agora o que significa essa palavra. Eu esqueci. Mas essa palavra, ela se escreve, né? M-O, aí esse R, e depois mais um R, A. E quando tem, né, esses dois R's, eles ficam com o som de L. Mas, eita, pelo que eu, né, já vi, eu acho que isso só serve mesmo pra quando tem esses dois R's, porque se tiver só um, fica som de R mesmo. Deixa eu tentar pensar em uma palavra aqui, calma aí. Ai, não tô conseguindo pensar em uma palavra agora. Mas é som de ra, ré, ri, ro, ru, tipo nome. Lisa do Blackpink, né? O nome dela escrito pro coreano ficaria Lija. Ou porque tipo assim, o nome da Lisa tem tipo um som de Z assim, mas como não tem o Z, eu já percebi isso, que eles usam, né, o J no lugar do Z. É a palavra pizza, que é pizza. É com J. Enfim, né? Mas enfim, continuando com o R. São, né, só viram um L se for uma palavra que tem dois L's, que daí usa esses dois Rzinhos. Porque se for uma palavra que tem um só, aí a pronúncia vira com R. Aqui o resto é normal.
P. E é bem confuso. Ah, mas daí vocês perguntam. Como, por exemplo, se o T e o T assim, eles têm a mesma pronúncia. Pra quando eu uso cada um? Bom, isso vocês vão acabar, né, descobrindo mais pra frente. Mas eles usam mais assim, em palavras específicas, sabe? Tá. Aqui, agora a consoante neutra. Deixa eu ver se eu vim pro... consoante neutra. É aqui, deixa eu dar zoom, ficou meio pequenininho. Ó, consoante neutra, que é essa bolinha aqui que vocês estão vendo. É somente acompanhada com vogais, não tem som. Ela é como um H. Como assim um H? A palavra harmonia, ela é com H, mas tipo, a gente não escuta o som do H. É como se fosse só com A. Então, é como se fosse um H, tipo assim, ela não tem som. Ó, continuando. Quando a vogal não estiver acompanhada com a consoante, coloca-se só quando a vogal estiver sozinha. Como assim? Consoante, né? São, né, as letras B, G, essas letras assim. Então, se tiver, né, tipo, o A tiver, tipo... Ah, deixa eu pular aqui, por exemplo. Ó, como, por exemplo, Oma. Oma. Vocês estão vendo que aqui, ó, aqui no início, ele tem a bolinha no O. Ó. Ali não tá acompanhada a vogal. Se ela não tivesse com essa bolinha, ia ser uma vogal sozinha. E não dá pra escrever as palavras assim. Aqui já no... Eita! Aqui já no final, ela tá acompanhada com M. Então fica aqui, né, é uma A. Então essa bolinha sempre vai na frente das vogais se elas não tiverem acompanhadas com uma consoante. Que aqui é a vogal e aqui é a consoante. Então aqui não precisa da bolinha. Já aqui tá a vogal. A consoante tá depois da vogal, não tá na frente. Então a gente usa a bolinha para quando a vogal não estiver acompanhada de uma consoante. Ó, aqui ó, percebeu que no início tem a bolinha e no fim é o M com A? Então, o O é uma vogal e está sozinho no início da frase. Então sempre usaremos, né, a bolinha ali, que é a consoante neutra. Já no final da frase está com o M junto, então não precisa usar consoante neutra. Aí, gente, eu tô dando um zoom estranho aqui, fica tortando tudo. Aqui, ó. Agora é algo que é mais diferente, que é sobre essa consoante neutra também. Ó, porém, a consoante neutra, né, ela pode ser usada para outra coisa também. Vou usar exemplo, né, a palavra que significa bola, que é com. Vocês viram que a bolinha... Eita, gente. Dessa vez, ela tá no final da frase. Então, se a gente for mais ou menos que dar uma romanização para essa palavra, ela fica G-O-N-G. Então, essa bolinha, ela serve para palavras que terminam não com N, mas sim com NG. Então, sempre que a palavra termina com NG, vai ser essa bolinha que vocês vão usar para escrever, ó. A palavra termina com a consoante neutra, que é a bolinha, certo? Então, isso acontece notificação. Então, isso acontece quando a palavra termina com NG. Então, toda vez que a palavra terminar com NG, usamos a consoante neutra no final também. Espero que tenha dado pra entender. Mas não é muito difícil, gente. O Hangul é bem facinho. Quando vocês chegam nas conjugação, aí que complica. Aqui, ó, eu deixei... Eita! Eu deixei algumas palavras que terminam e começam com, né, a bolinha que é essa consoante neutra. Aqui, vamos pro primeiro quadradinho, que são as palavras que, né, tem as vogais, mas a consoante neutra. Eu escrevi meio errado, que eu esqueci de escrever o neutro, eu escrevi só consoante, mas vocês ignoram. Aqui, ó, a pá, que significa pai,
Vocês estão vendo ali na frente da vogal. Ali, oma, que nem eu mostrei antes. A consoante neutra na frente da vogal ali. Ai, que é criança. Oi. Sim, o oi. Significa pepino. E Irã, que significa nome. Todas essas palavras que têm vocais que não estão acompanhadas de uma consoante, tem a consoante neutra. Como exemplo aqui na palavra apá também, no início da frase ela não está acompanhada de uma consoante, então ela fica com a consoante neutra. Já no final ela está acompanhada de uma consoante, então ela não precisa. Aqui, agora vamos pro outro quadradinho aqui, que vai ser as palavras que terminam com a consoante neutra, que fica com o som de NG. Esse ó. O exemplo que eu já tinha dado antes, que é Kong, que significa bola. Saran, que significa amor. Ban, que significa quarto. Cheksan, que significa mesa. E Huardon, que significa atividade. Acho que aí já deu pra vocês entenderem. Mas eu vou falar de um negócio aqui da harmonização de novo. Vocês viram que fala Huardon e não Hualdon? Pois é, por isso eu sempre falo romanização não é boa, que a romanização fica com L, mas a palavra se pronuncia R. Enfim, deu pra entender? Quando, né, a palavra, a vogal, não está acompanhada de uma consoante, ela fica com essa consoante neutra. E quando a palavra termina com o NG, que nessas palavras que eu deixei de exemplo, ela usa a consoante neutra no final também. Mas é só no final, assim, não é na frente de nenhuma letra nem nada. É só no final. E foi isso, gente. Obrigado por terem assistido até aqui. E vejo vocês, né, na próxima aula.